Quero convidar você a resolver questões comigo de ecologia. Você que está se preparando para concursos para o Enem, questões bacanas sobre relações desarmônicas. Logo após a vinheta, eu conto com a tua companhia para resolver essas questões. Mais uma resolução de questão aqui sobre relação desarmônica. Se liga, vamos começar. Primeira pergunta, Enem 2011. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Potures, cuja fêmea engana e atrai o macho de outro tipo, o Potinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Potino se aproxima da fêmea Potures, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. O que aconteceu? Predatismo. Eles são da mesma espécie? Não. Por quê? Só de você olhar, olha o nome do primeiro gênero lá, ó. Potures, esse é o gênero. O segundo gênero da fêmea, que atrai o macho de outra espécie. Olha aí para você ver. Potinus. Justamente. São de espécies diferentes, só que ela mata o outro. Olha que loucura. Quando o macho potiro se aproxima da fêmea, Potures, maior que ele, é atacado e devorado por ela. Ela é muito má. Essa espécie. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Potures e o macho do gênero Potinus é um exemplo de comensalismo, inquilinismo, cooperação, mutualismo, predatismo. Que é isso? Que agressividade! Nem sempre as relações ecológicas provocam benefícios para todos os organismos envolvidos, sendo chamados, nesse caso, de relações ecológicas desarmônicas. Entre os exemplos a seguir, marque a única alternativa em que está indicada uma relação intraespecífica desarmônica. Ele quer intraespecífica desarmônica. Colônia é intra, mas é harmônica. Sociedade é intra, mas é harmônica. Competição intraespecífica, e justamente isso é desarmônico. Herbivorismo é desarmônico, mas não é intra. Parasitismo é desarmônico, mas não é intra. Essas duas últimas são interespecíficas. Portanto, resposta correta, letra C. 3. Frequentemente, vemos no mundo animal espécies que os machos abrigam entre si para conseguir reproduzir-se com uma fêmea. Também é comum, na época reprodutiva, que os machos delimitem seu território, avisando para os outros que aquela área tem dono. Esse fenômeno é um exemplo de, vamos lá, vamos nessa, mutualismo, negativo, né? Comensalismo, também não. Isso aí tudo está sendo harmônico, eu estou falando de desarmônico agora, se liga. Competição, sociedade é harmônica, colônia, harmônica. Então, qual é a única que é desarmônica aí? Me diz. Letra C.
Vamos lá, competição. Na natureza, os organismos interagem entre si, estabelecendo relações ecológicas. A interação de um vírus ou bactérias causadores de doenças com os seus hospedeiros é um tipo de relação ecológica. Sobre essa interação, é correto afirmar. Em uma relação interespecífica positiva, já que é uma relação interespecífica positiva, já que o agente causador da doença é beneficiado e o hospedeiro raramente é morto. Não, o hospedeiro não precisa ser morto para ter prejuízo. Só dele ser parasitado, ele já está tendo prejuízo. Então, não é essa a alternativa. É um parasitismo, pois o agente causador da doença é favorecido e provoca prejuízo ao hospedeiro por se alimentar deste. Essa é a nossa resposta. Vamos para frente, vamos para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Letra C. É um inquilinismo, pois o agente causador da doença vive no corpo do hospedeiro em busca de abrigo. Não, não é, querido. No inquilinismo, só para você saber, é moradia temporária e não tem prejuízo, só um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Se liga aí. É uma relação intraespecífica. Não é não, né, gente? Fala sério. Vírus e humano, bactérias e humano, são da mesma espécie? Não, então já está fora. Beleza, ó. É uma relação intraespecífica. Não é. E não é negativa? Negativa é, mas intraespecífica não é. É uma simbiose. Simbiose, para quem não sabe, é quando tem uma dependência, uma relação, e ela é desarmônica, pois é uma relação próxima e interdependente entre as espécies envolvidas. Portanto, a resposta correta para esta questão, letra B. Letra B. 5. Considere as seguintes afirmações sobre as interações intraespecíficas desarmônicas. O canibalismo sexual observado em fêmeas de louva-a-Deus é um exemplo desse tipo de interação. Verdade. Intraespecífica, verdade. Porque a louva-a-Deus, ela, na época do acasalamento, ela termina de acasalar com o macho e depois degola o macho. É muito louco. Devora. É, verdade. Isso é uma relação intraespecífica desarmônica. Esse tipo de interação não ocorre em plantas. É claro que é falso. As plantas podem concorrer por alimentos, podem concorrer por água, sais minerais no solo. Pode ou não? Pode. As plantas, como aconteceu lá do parasitismo entre erva daninha, por exemplo. Então, a 2 não está correta, ela está errada. A número 1 está correta. A disputa por fêmeas entre machos de uma mesma espécie explica esse tipo de interação? Explica, verdade? Tá? Então, é interessante que dois machos de mesma espécie lutem para conseguir ficar com a fêmea. Eles são da mesma espécie, intraespecífica. Estão competindo, isso é desarmônico. Bacana? Portanto, a resposta correta, letra C, 1 e 3. Em uma determinada relação entre seres vivos, um pequeno crustáceo devora a língua de um peixe e fica posicionado estrategicamente no lugar dela para comer a maior parte do alimento que o peixe põe na boca. Esse tipo de relação pode ser caracterizado como... Rapaz, cuidado com esse peguinho aqui. Você pode pensar o seguinte: nossa, quando o peixe for comer, esse crustáceo vai comer o alimento do peixe. Mas lembre-se que o crustáceo começou comendo a língua do peixe, parasitando o peixe. Isso é o quê? Parasitismo. 7ª questão. Uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. Ambos são capturados por uma rede armada. Presta atenção, hein? Presta atenção.
Quem capturou o morcego? A coruja, porque ela é predadora. Ambos foram o quê? Ambos foram capturados por pesquisadores. Coloca-se uma rede no meio da mata, a coruja já com a presa na boca, não viu a rede, os dois ficaram presos na rede. Após análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores encontraram sobre as penas da coruja ácaros e piolhos. Presta atenção. Na coruja tinha o quê? Ácaros e piolhos. Show! E sobre os pelos do morcego, moscas hematófagas. O que é isso? Hematófagas. São aquelas moscas que gostam de sangue. Louco isso aí. A interação interespecífica entre a coruja e o morcego. Predatismo. Porque a coruja come morcego. Entre o ácaro e, olha só, os ácaros e os piolhos. Peraí, os piolhos e os ácaros não estavam lá na coruja? Eles estão competindo, velho. Competindo lá para comer o sanguinho da coruja. Olha que louco. Competição entre os ácaros e piolhos. E depois, entre as moscas hematófagas e o morcego. Peraí, cara. Isso aí é parasitismo. A mosca estava sugando o sangue do morcego. Então, primeiro caso, predatismo. Segundo caso, competição. Terceiro caso, parasitismo. Qual que é a resposta correta? Letra D. Show de bola. Isso aí. 8. O filme Procurando Nemo é uma produção que se baseia na vida de dois peixes palhaço, pai e filho, habitantes da Grande Barreira de Coral. Do ponto de vista biológico, o filme apresenta algumas imprecisões. Por exemplo, Marlin é um pai zeloso e protetor que cuida cautelosamente do filhote Nemo, único sobrevivente da ninhada. Porém, esse cuidado parental na espécie dos peixes palhaço não ocorre na natureza, pois o macho só cuida dos ovos até o momento da eclosão. No entanto, tal como no filme, na natureza os peixes palhaço ganham proteção e alimento, vivendo entre os tentáculos das anêmonas do mar. Essa proximidade entre essas espécies é facilitada porque a pele desses peixes possui uma defesa especial que os protege de serem atingidos pelo veneno dos tentáculos das anêmonas, que também se beneficiam dos restos de alimentos deixados pelos peixes palhaço. É correto afirmar que a relação descrita entre esses seres de espécies diferentes denomina-se... Cara, é muito massa. Vou ter que te explicar isso. Veja bem, o peixe palhaço, ele fica ali junto com a anêmonas do mar, só que ele tem uma proteção na pele, porque a anêmona do mar tem o quê? Toxinas que podem queimar a pele de alguns animais, mas não acontece com o peixe palhaço. O que acontece? Ele está sendo beneficiado de que forma? Veja bem, veja bem. Quando ele fica ali próximo das anêmonas do mar, ele está sendo protegido contra os predadores. Mas, uma vez que o peixe palhaço leva alimento para lá, resto desse alimento cai sobre ali as anêmonas do mar e elas vão se alimentar. Então, de alguma forma, o peixe é beneficiado e elas também. Isso é o quê? Competição, mimetismo, parasitismo, predação ou protocooperação? Protocooperação quando ambos são beneficiados, mas não têm dependência. Aê, moleque! Número 9, vamos lá. Os macacos vermelhos do Quênia
Apresentam tempos de vida em torno de 4 a 5 anos no ambiente natural e podem viver até 20 anos em cativeiro. Uma possível explicação para este fato poderia ser a ausência em cativeiro de uma das relações ecológicas abaixo relacionadas. Assinale a relação ecológica cuja ausência em cativeiro pode explicar corretamente esse fato. Peraí, olha que interessante, hein? Lá na floresta, lá no Quênia, o que acontece? Competição, eles com certeza eram predados, não viviam tanto por causa disso. Há uma competição ali, teve um predatismo, etc. e tudo mais. Agora, lá no cativeiro, não. No cativeiro, alguém vai dar alimento. Ele é beneficiado lá. É verdade. Então, qual é a resposta correta aí que você acha que é? Me diz, o que você acha que é aí que é a resposta correta? Tá? Assinale a relação ecológica cuja ausência em cativeiro pode explicar corretamente esse fato. Lá no cativeiro não tem o quê? Inquilinismo lá pode ter? Pode. Mutualismo lá pode ter? Pode. Simbiose lá pode ter, que é uma dependência? Pode. Comensalismo é quando um é beneficiado e o outro não é prejudicado? Pode. Isso lá não tem o quê? Predatismo, alternativa correta. Muito bem. Número 10, última página nossa aqui, vamos lá. No intervalo da aula de biologia, um aluno contou a seguinte piada. Presta atenção na piada, hein? 2 cervos conversavam e passeavam pela mata quando um deles gritou: "Uma onça! Vamos correr!" Ao que o outro respondeu: "Não adianta correr, ela é mais veloz do que qualquer um de nós." O outro respondeu: "Eu sei, mas a mim basta ser mais veloz que você." Esse é espertinho. Olha só, o diálogo entre os cervos exemplifica um caso de um diálogo entre eles. O que isso exemplifica? Competição interespecífica. Eles são de espécies diferentes? Não é. Competição intraespecífica? Vamos para frente. Seleção natural? Não. Irradiação adaptativa? Não. Mimetismo? Não. Resposta correta é uma competição intraespecífica aí. Competição pela sobrevivência. E é interessante que eles são da mesma espécie, por isso que é intraespecífica. Vamos lá. Penúltima questão. Existem certas espécies de árvores que produzem substâncias que, dissolvidas pela água da chuva e levadas até o solo, vão dificultar muito o crescimento de outra, aqui nesse caso aqui é crescimento, tá? Dificultar muito o crescimento de outras espécies vegetais. Ou até mesmo matar as sementes que tentam germinar. Esse tipo de comportamento caracteriza, o que caracteriza aqui, gente? Que relação desarmônica interespecífica é essa? Quando uma espécie inibe o crescimento da outra. Isso é amensalismo, tá? Me lembrei aqui agora do fenômeno maré vermelha. Dá uma atenção para isso aí, porque cai na prova mesmo. E a última também para falar um pouco sobre amensalismo. Vamos lá, olha só. Considere a frase abaixo. O fungo Penicillium notatum produz penicilina, que impede a multiplicação de certas bactérias. Impede o crescimento das bactérias, de colônias bacterianas. Ela exemplifica um caso de predatismo? Claro que não. Competição também não. Mutualismo menos ainda.
Amensalismo é a nossa resposta correta. Muito bem! Fechamos mais questões sobre relações desarmônicas. Bacana? Espero que essas questões possam acrescentar na sua vida frente às provas de concursos. E aí, você tem que entender o seguinte: essas questões foram poucas, professor Adailton. Vai lá e puxa as últimas provas, dos últimos concursos do Enem, etc. E refaçam, refaçam, até você ficar craque no assunto, tá certo? Se você gostou desta videoaula, dessa resolução de questão, por favor, compartilhe, deixe o seu like, inscreva no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook, tá certo? Deus abençoe você ricamente. Um abraço.